Olá, eu sou o Antônio Pedro Coco, um amante e conhecedor de vinhos, e eu estou aqui no canal Reconceito para levá-los por uma excursão pelo fabuloso mundo do vinho e seus prazeres. No encontro passado, falamos sobre degustação. Hoje, vamos falar um pouco sobre o vinho brasileiro. Vamos falar um pouco, começar pela história. O vinho brasileiro começou com o Brasil. Foi Brás Cubas, ali logo depois da fundação de São Vicente. Ele tentou fazer uma plantação em São Vicente e depois em Cubatão, que, é claro, não eram regiões propícias. Tentou subir a serra, foi então a Piratininga, né? Tentou fazer algumas plantações na região, onde hoje seria o centro da cidade de São Paulo, na região onde hoje é a Casa Verde. Mais tarde, alguma coisa deu resultado onde hoje são as colinas do Morumbi, mas não progrediu muito. Com a vinda a coroa portuguesa sempre se colocou contrária à produção de vinho no Brasil, porque competia com a produção de vinhos em Portugal. Então não era um interesse econômico da coroa portuguesa que se fizesse vinho no Brasil. Se importava vinho da sede, né? Quando a coroa veio para o Brasil, em 1808, com a vinda de D. João VI, claro que aqui se tornou, então, a capital do Reino de Portugal, mas também não houve uma produção de vinhos. O vinho brasileiro volta a tomar corpo quando vem a imigração italiana, primeiro no Espírito Santo, também não deu muito certo, eles não se adaptaram, e a segunda grande leva, que foi muito bem sucedida, que foi na Serra Gaúcha. O italiano trouxe consigo a cultura do vinho, o hábito de fazer vinho, né? E a imigração alemã, que foi patrocinada pelo então príncipe Conde de, ela trouxe a necessidade de vinho sem trazer a mesma cultura vitivinícola dos italianos. A imigração alemã não trouxe videiras consigo, trouxe apenas o desejo do vinho e foi buscar videiras americanas que melhor se adaptaram ao Brasil na época. Os italianos aproveitaram essa experiência e também colocaram videiras americanas no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, dando origem ao chamado vinho de colônia ou vinho de garrafão, um vinho feito com uvas americanas que tem características diferentes das uvas europeias. Eu não gosto de dizer que ele é pior ou melhor, ele é diferente, é um tipo de vinho diferente, que, diga-se de passagem, agradou muito aos italianos que queriam vinho para acompanhar a refeição, queriam vinho para fazer as suas festas. As uvas europeias, elas começaram a ser introduzidas no Brasil no início do século XX. Um dos grandes iniciadores dessa vinda de uvas europeias foi Manuel Peterlongo, junto com Carlos Dreyer. Manuel Peterlongo era um italiano que veio ao Brasil, ele era agrimensor e veio para fazer medições a pedido justamente do Conde de. E ele começou a comprar ou ser pago em propriedades em Garibaldi. Como ele era um amante do vinho espumante na Itália, ele resolveu fazer vinho espumante no Brasil. E para isso ele precisava de uvas brancas para poder fazer os vinhos espumantes. Junto com Carlos Dreyer, ele incentivou Carlos Dreyer a fazer plantação de uvas brancas na Serra Gaúcha. E aí foi o início. Em 1915,
Manuel Peterlongo funda formalmente a vinícola Peterlongo e começa a fazer, então, vinhos espumantes em Garibaldi. Isso foi seguido por uma série de pioneiros. Um deles foi a Companhia Vinícola Rio-Grandense, com sede em Caxias do Sul, que foi proprietária da marca Granja União. Essa marca foi uma marca icônica para quem gosta do vinho no Brasil, vai lembrar de Granja União. Ela existe até hoje. Hoje ela é propriedade da Cooperativa Vinícola Garibaldi, passou por outros nomes depois que a Companhia Vinícola Rio-Grandense foi à falência, e ela foi muito importante na disseminação do vinho no Brasil. Outra empresa bastante importante na época foi a Georges Aubert, de origem europeia, de origem francesa, em Garibaldi, que também fez espumantes. Existe uma curiosidade aqui, que a Peterlongo e a Georges Aubert, ambas registraram a marca Champagne para seu uso. Então tinha Champagne Georges Aubert e Champagne Peterlongo. Mais tarde, a região francesa de Champagne entrou com uma ação mundial proibindo o uso do nome Champagne. Tanto a Peterlongo quanto a Georges Aubert ganharam o direito de manter. A Georges Aubert foi à falência e fechou. A Peterlongo até hoje funciona e tem o direito de usar o nome Champagne, embora ela, de uma maneira geral, não o use, né? Mas é uma curiosidade, né? Mais tarde vieram outras empresas, veio a Delantier, que produziu durante muito tempo um vinho que também foi icônico, Chateau Duvalier. Então, essa foi uma época onde os vinhos eram conhecidos pelos nomes, né? Então, tinha o Chateau Lacave, Chateau Duvalier, Bernard Taillant e outros vinhos que eram conhecidos pelo nome. Mais ou menos em meados do século XX, uma empresa americana do grupo Constellation, a Almaden, pediu um estudo à Universidade da Califórnia, em Davis, para buscar no Brasil a melhor localização para vinhedos. Esse estudo foi feito e foi apontada uma região próxima a Santana do Livramento, Cordilheira de Santana, aonde a Almaden comprou uma quantidade grande de terra e começou a produzir vinhos no Brasil. Ela foi a primeira empresa que produziu vinhos varietais com o nome no rótulo, né? Então eram os Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, as brancas, Chardonnay, que lançaram então vamos dizer, essa nova moda de identificar os vinhos não pelo nome do vinho, que era um modelo muito europeu, né, para um modelo americano de identificar os vinhos pelo nome das uvas. Isso já é, então, uma segunda geração de imigrantes que passa a trabalhar com uvas europeias e começa a avançar a tecnologia da cantina, a tecnologia de transformação do vinho. Há, então, a introdução de tanques de aço inoxidável, controle de temperatura, todo um trabalho nesse sentido. Hoje nós temos a terceira e a quarta geração, mas a mais importante é talvez a terceira geração, são os netos e alguns bisnetos dos primeiros italianos que vieram para o Brasil, que tem como principal característica uma formação técnica muito mais sólida, inclusive com a criação na região da primeira Escola Superior de Enologia. Já havia no Brasil o curso técnico de enologia, dado pela Embrapa, e então passou a haver o curso superior de enologia, formação então de enólogos com curso superior,
Muitos desses enólogos acabaram progredindo na carreira acadêmica e obtiveram, além da graduação básica de bacharelado, foram para a graduação de mestrado e alguns de doutorado mesmo, tanto fora do Brasil, principalmente, né? E passaram também a dar mais atenção para o vinhedo, né? A gente diz que é no vinhedo que se faz o vinho, porque da boa uva você pode fazer um bom vinho. De uma uva ruim, você só faz vinho ruim, não tem alternativa. E todo esse movimento e um certo crescimento do mercado também acabou provocando, mas principalmente o conhecimento técnico, né, acabou provocando a abertura de novas fronteiras vitivinícolas, né? O vinho saiu da região da Serra Gaúcha para ir para, por exemplo, a Serra Catarinense ou para a Campanha Gaúcha, ou até mesmo num caso bastante peculiar, que é lá no Paralelo 8, no Vale do São Francisco. Esse é um caso muito especial que eu gostaria de falar para vocês numa outra ocasião. Mas essas novas fronteiras permitiram, então, que as novas condições climáticas, as novas condições de terra e também uma nova cultura de produção começasse a produzir novos vinhos. O que nós temos hoje é um reconhecimento mundial. Os espumantes brasileiros estão extremamente bem reconhecidos a nível mundial. Eles são, eu diria que, sem sombra de dúvida, está entre os 5 melhores regiões produtoras de espumante, por uma série de características. Eu volto a falar sobre isso numa conversa específica sobre o espumante brasileiro. E os vinhos tranquilos também, o vinho tranquilo é o vinho não espumante, também estão se destacando. Por quê? Porque a América do Sul acabou se projetando com vinhos argentinos, vinhos chilenos. Os vinhos brasileiros, eles não são parecidos nem com os argentinos, nem com os chilenos. Eles têm uma característica própria, muito mais próxima do vinho europeu do que do vinho sul-americano ou latino-americano, ou mesmo do chamado vinho do Novo Mundo. Eu espero que esse sucesso continue crescendo, não só no exterior, mas principalmente que ele venha a ter o reconhecimento pelo consumidor brasileiro na qualidade do vinho brasileiro. E que com esse aumento de consumo nós possamos também ter valores para o vinho mais compatíveis com a nossa condição de mercado. Se vocês gostaram, vocês podem deixar comentários aqui na parte de baixo do vídeo. Inscrevam-se no canal para poder acompanhar as nossas apresentações. E eu espero vocês nas próximas conversas que nós teremos. Muito obrigado.